falei que ela partiu sem salvação, irmãos, porque foi dada a oportunidade 7 horas da noite, acho que anteontem, né? Ela partiu ontem. E foi dado para ela a oportunidade de ouvir a Deus, de aceitar Jesus. Aí ela pediu para uma irmã da congregação e uns irmãos crentes que estavam lá no hospital, falou: olha, sai que agora às 7 horas a gente vai receber um santo aqui, uma entidade. A gente não quer a palavra aqui, não. Aí foram obrigados a sair do quarto e aí na noite ou na manhã, na madrugada, ela partiu. Então é muito difícil, né, irmãos? A situação dessa. A pessoa rejeitar até na última hora mesmo, né? Poderia ser trabalhador da última hora, né? Poderia ser ter entrado no plano do Senhor na última hora, né? No último grito, no último socorro, né? Vamos lá. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias. 1 Samuel, capítulo 15. Livro de Samuel, capítulo 15. Eu não sei se eu sou meio espaçoso, mas ó, irmãos, não vou me comparar ao teólogo da semana passada, hein, que foi uma benção estudo semana passada. Me lembrei do meu professor Enéas. A cara da Cristiane. Mas para a glória de Deus, o irmão sabe que eu brinquei assim, mas para o irmão está trazendo os ensinamentos abençoados. 1 Samuel capítulo 15, todos abriram. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 10. Vou ler até o 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 10 diz: Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrepende-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul de Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o meu ungido de vacas que ouve? E disse Saul de Ameleque: As trouxeram porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: Lhe fala. E disse Samuel: Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não atentasse ao voto do Senhor, mas lançasse ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor vinho interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Amém. Amém.
Senhor Deus, está aqui tua palavra, Senhor, ensinamento para a tua igreja, Senhor. Abençoe os corações essa noite, Senhor, para que possa, Senhor, entender o que o Senhor falou comigo através da tua palavra e que eu possa transmitir à tua igreja, Senhor, tudo o que o Senhor falou comigo no meu aposento, Senhor. Desde já, Senhor, abençoe a tua igreja, Senhor, como terra fértil, Senhor Deus. Desde já, Senhor, eu te peço, Senhor, através do teu Santo Espírito, as tuas bênçãos sobre a minha vida e sobre todos que aqui estão, em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Sempre, irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus falou comigo. Sempre, irmão. Toda a vida, sempre é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, aqui, ele foi bem avisado por Samuel. Não foi assim uma coisa que foi superficialmente falado para ele. Olha, Samuel, ou Saul, não faça assim, não faça assim. Não, foi bem avisado. O profeta chegou sabendo o que tinha que falar e falou tudo aquilo que Deus o havia mandado a falar, né? Aí você põe assim em prática essa palavra. Depois de tudo isso aqui, Saul ele errou e Deus rejeitou ele aqui. Só que se a gente for ver um pouquinho antes, no capítulo 13, aqui no capítulo 13, umas 2 páginas atrás, né, do 8 ao 14, diz lá que antes desse aviso que o profeta Samuel avisou sobre essa situação dos amalequitas, Deus já tinha avisado ele lá atrás outra situação, então ele já era reincidente. A pessoa reincidente é aquela que Deus dá uma chance e ela vai e ela tropeça de novo, ela no mesmo erro. Não é uma pessoa primária, né? Como diz, né? A justiça do homem aqui na terra, quando a pessoa é primária, ela tem alguns benefícios, ela tem uma pena menor, e diante de Deus eu creio também, porque Deus, aqui no capítulo 13, versículo 8 de 1 Samuel, diz lá que esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: traz-me aqui um holocausto e oferta para Filísticas. E ofereceu o holocausto, e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizestes? E disse Saul: portanto vinha que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e violentei-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: obraste nascente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, e te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhes tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então aqui nessa parte, Saul ele já tinha errado grandemente. Ele tomou vez do sacerdote. Aqui ele passou por cima de uma série de requisitos que o Senhor já tinha colocado na lei. Profeta é profeta, sacerdote é sacerdote, e assim rei é rei. E ali ele passou por cima de uma coisa primária do Senhor, né? Que o Senhor tinha colocado aqui na lei de Deuteronômio 12, do 5 ao 14. Se alguém puder ler, Deuteronômio 12, do 5 ao 14. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vivereis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e
Deus ele é claro em todas as coisas, irmãos. Deus ele é bem minucioso, como foi falado no ensinamento da escola dominical, que foi uma bênção sobre o tabernáculo, sobre toda a situação. Deus ele é minucioso em cada detalhe no tabernáculo, da mesma forma na lei, né? Deus é minucioso na lei também. Então Deus já tinha colocado em Deuteronômio essa passagem. Tem outras passagens também dentro da palavra de Deus que dava ênfase em cada um fazer aquilo que apraz, né? Cada um no seu lugar. Por quê? Porque Deus ele tem a ordenança, ele tem tudo na ordem e decência. No culto nosso, a gente sabe que nós temos a ordem e decência em todas as áreas dentro do culto. Cada um obedece mediante o que foi chamado, o que foi colocado para si, né? Para fazer. E aqui Saul atravessou uma situação a qual não era a parte dele, né? Então era uma coisa que ele pecou contra o Senhor pela lei, né? E ali Deus ele é bem justo em tudo, irmãos. Deus avisa a gente, Deus avisa a igreja, Deus avisa o povo dele em todos os detalhes, para justamente a gente não pecar e depois dizer assim, eu não sabia. Então, quando a gente erra, irmão, servindo a Deus um período, como a gente serve a Deus um período, sabendo pela lei, Deus ele tem uma mão bem pesada em certas situações, irmãos. Porque ele avisa a gente, ele avisa como avisou Saul, ele avisa cada um dos nossos irmãos, cada um daqui da igreja, irmão. Ele avisa em sonho, ele avisa na palavra, ele avisa de várias formas que a gente não possa errar. E Saul, ele quis ser mais do que ele poderia ser. Ele estava se sentindo soberano sobre todas as coisas. Por quê? Porque Deus, ele já tinha dito em Deuteronômio 10, versículo 8, 10, 8, só 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto, e o Senhor para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar o seu nome até o dia de hoje. As ordens do Senhor, irmão, elas têm que ser seguidas a risco. Ele estava com tanta vontade de atacar a Deus, de atacar o povo filisteu, que ele passou por cima das ordens de Deus. Ele ficou cego, pelo desespero também, e também por vontade de atacar ali, por dois motivos. Porque Deus ele tinha falado que no tempo certo, Samuel ele viria prestar a oferta, né, o holocausto, e com 7 dias, aí sim o Senhor ia ordenar o que teria que ser feito. E ele interpretou a situação errada. Ele estava tão desesperado para atacar os filisteus, que esses 7 dias ele interpretou que seria antes da oferta. Aqui, diz a palavra aqui na frente. Eu não tenho aqui, mas não grifei. Então, a cegueira veio pelo desespero, irmãos. Saul estava tão desesperado porque os filisteus estavam se aproximando, e ele não quis esperar a ordem de Deus, o momento de Deus, porque Deus ele coloca a gente numa situação a qual a gente tem que mostrar confiança, irmãos. E Saul aqui não mostrou confiança, ele passou por cima das ordens de Deus porque ele perdeu a confiança. Ele achou que a situação ia ser contrária a ele, ia vir morte. E por ele passar por cima da ordenança do Senhor, ele pecou e Deus o rejeitou na frente do profeta, né? Deus mandou o profeta o rejeitar na hora. As ordens de Deus através do sacerdote, a vontade de atacar os filisteus foi tão grande que fez com que não devia, achava o tempo para o confronto, ele estava próximo. E recusou a ajuda do profeta. E aqui diz assim, que ele foi chamado como estúpido, né? Porque procedeste neciamente. Então o profeta falou assim, você procedeu estupidamente. Neciamente é estúpido.
E aí o profeta falou: você foi estúpido em passar por cima das vontades do Senhor. Então, irmãos, por mais que a gente esteja desesperado numa situação adversa da nossa vida, a gente não pode ser estúpido ao ponto de passar por cima da vontade de Deus, porque o profeta aqui foi bem duro na palavra. Ele falou que inerciamente ele passou por cima da vontade de Deus, então ele foi estúpido, né? E aí, nessa sequência da leitura que nós lemos no capítulo 15, onde nós lemos por completo, foi a segunda parte onde Saul teve uma chance de poder exercer o que o Senhor queria. Foi dito aqui que veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrepende-te de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se constritou de toda a noite e chamou ao Senhor, e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para que contara a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul a Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez a volta e passou-se a Gilgal. Então aqui Deus ele manda Saul destruir os amalequitas, né? E nessa parte aqui Deus ele manda o profeta aqui a avisá-lo justamente do passado a qual os amalequitas tinham feito ao povo de Deus, porque Deus ele não se esquece do nosso passado, nem do nosso presente e nem das bênçãos futuras, irmão. E aqui, nessa parte aqui, Deus ele fala que ele trouxe à tona todo o passado. Deus lembrou que os amalequitas, né? E os amalequitas eles tinham lançado a espada no povo de Deus, quando o povo de Deus estava subindo do Egito para a cidade prometida, para Canaã. E aqui diz a palavra que o povo foi ferido pelos amalequitas, o povo foi perseguido, foi morto, o povo foi muito maltratado pelos amalequitas e pelo rei dos amalequitas, né? E aí Deus ele deixou passar um período, mas aqui veio a cobrança do Senhor, irmãos. Da mesma forma, somos nós, irmãos. Deus ele olha para nós, irmãos, e sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, né? E Deus não deixa passar nada na nossa vida sem que Ele pese na balança, porque Ele é Deus, mas Ele também é um justo juiz. Ele não é maldoso, nosso Deus é bondoso, irmãos, ao ponto de cobrar uma situação a qual no passado foi feito contra o povo, da mesma forma com as nossas vidas, irmão. Às vezes, dentro da nossa família, dentro da nossa vida, aconteceu um problema no passado, a qual nos feriu muito. Deus ele deixa passar esse período, mas Ele traz à tona para que a gente saiba que o Senhor Ele é misericordioso ao ponto de nos abençoar. Da mesma forma é o povo aqui dos amalequitas. O povo dos amalequitas feriu o povo na subida para Canaã, e Deus não se esqueceu. Por quê? Porque esse povo ele tinha já um coração duro a ponto de não se dobrar perante a Deus. Diz a palavra que Deus chama esse povo de Belial, povo de Baal. É um povo que não se dobrava perante a Deus. Então Deus já estava vendo tanto o passado quanto o presente do povo aqui e também o futuro. Porque o futuro, Deus lá na frente no capítulo 30 também tem a perseguição dos amalequitas sobre o povo de Deus, sobre Israel. Então Deus, quando faz alguma coisa, irmão, na nossa vida, ou aqui pela palavra que está sendo lida, Deus ele não faz nada errado, irmãos, nada. Às vezes a gente pode achar que a pena é muito dura. Aqui foi uma pena muito dura, olhando pela palavra, né? O povo que estava ali vendo a situação de que Deus falou assim: olha, mate todos, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, e não retenho nada, nem um espojo. Quer dizer, Deus ele rejeitou tudo daquele povo, justamente porque aquele povo não se agradava em nada a Deus, não subia nenhum incenso suave daquele povo, de adoração, de nada. Deus rejeitou tudo daquele povo. Pode falar.
Algo que eu acho interessante aqui, meu irmão, é que Deus ele foi categórico com Saul. Ele falou, ó, vai e fere a Amaleque. E Amaleque foi exatamente quem Saul deixou vivo, né? Foi o cabeça, né? Deus mandou matar todo o povo, do rei até todo o povo amalequita, né? Desde o rei, toda a linhagem dele, tudo que houvesse. Mas Saul, a gente vê que a soberba dele faz com que ele deixe vivo Agag, né? E depois o profeta de Deus tem que ir lá, acho que o irmão vai chegar mais na frente, tem que ir lá e matar Agag. Ou seja, Saul ele agiu contra Deus, né? Ele não fez o que Deus mandou e ainda fez com que o profeta sujasse a mão de sangue. Então assim, a gente vê a soberba dele, a falta de zelo pelo que Deus manda fazer. É importante quando Deus nos manda fazer ou falar algo, nós irmos e fazemos. Porque senão Deus ele cobra. Deus ele cobrou de Saul. Saul ele era para ele ter o nome escrito na história de Israel como um dos maiores reis que existiram. Mas não. A gente vê que desde quando Saul ele foi ungido rei, tudo o que ele fez, né, assim, a maioria das coisas que ele fez, vai de encontro ao que Deus manda ele fazer. Ele sempre faz e tenta fazer o contrário. Né? A gente vê que é um erro dele, não obedecer totalmente a Deus. É verdade. Mais você falar? Fica à vontade. Entendi que o ponto-chave do estudo do João é melhor obedecer do que sacrificar. Em Provérbios está escrito que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, não é a sabedoria, É o mas é o princípio. princípio. É. E quando nós olhamos para a vida de Saul, a gente percebe que era um homem totalmente sem temor a Deus. Uma pessoa que não foi escolhida por Deus, mas foi escolhida pelo homem que queria, e Deus falou assim, então tá, vocês querem? Então é esse rei que vocês querem? Né? Então saiu de um reinado teocrático, né? Um reinado de Deus, né? E passou a ter um rei homem. O interessante de tudo isso é que a gente olhando pela ótica, pela uma ótica que podemos até ser um representante de Deus, até uma pessoa que Deus escolheu, mas se não houver temor na vida do cristão, com certeza o eu vai falar muito mais alto. Foi o que aconteceu na vida de Saul. Deus já sabia, quando o povo escolheu Saul e Deus, né, permitiu, Deus já sabia que Saul tinha essa índole, Deus já sabia que ele tinha esse perfil e Deus já sabia que ele ia pisar na bola, diferente de Davi, que também era homem, ser humano, que pisava na bola, mas era uma pessoa que tinha temor a Deus. Então, quando a Bíblia fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e quando se tem o princípio da sabedoria, isso não quer dizer que você não vai errar, não vai falhar, mas você vai fazer as coisas mais na direção de Deus, vai ficar mais perceptivo, né? Possa ser que até erre, mas talvez não seja um erro premeditado como Saul o fez. Pegando o gancho que o irmão falou, eu estava numa conversa privada com o nosso irmão Daniel, e aí eu falei a mesma coisa que o irmão falou para o nosso irmão. Né? E aí o irmão deu uma corrigida na minha vida, assim, eu fui ler um pouquinho, e eu errei assim, não é um erro total, aqui no capítulo 9 de 1 Samuel, no versículo 16, diz lá, amanhã essas horas enviarei um homem da terra de Benjamim. Aqui é Deus falando, tá, irmãos? Tá? É Deus falando aqui. Eu estou pegando o texto no meio do contexto, tá? Então, 1 Samuel capítulo 9, 16 diz lá: amanhã, a estas horas, enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem a quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, aonde está aqui a casa do vidente. Aqui foi quando ele estava procurando os animais que tinham se perdido, né? E aí
a gente tem essa interpretação também que foi o próprio povo que escolheu. O povo pediu um rei. E aí Deus falou, então vocês pediram, então receba esse aqui, né? E aí na continuidade, isso que o senhor falou, que o irmão falou, da mesma forma, eu creio que é bem por aí mesmo que o irmão falou. Saul, ele tinha esse coração duro nessa parte, ele não se dobrava perante isso aí, né? Perante os conselhos dos outros, principalmente a ordem de Deus. Ele se achava superior a muitas coisas, né? Por isso que eu creio que quando Deus falou que tinha preparado um com o segundo coração dele, que era um que se dobraria mediante, pode, né, como a gente sabe que teve os erros de Davi e tudo, porém quando ele errou, e algumas vezes ele errou, ele se dobrou diante de Deus, né? O errar não é fatal para nós cristãos. O errar é saber que errou, porque diz a própria palavra, aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança a misericórdia. Então quer dizer, o errar não. Agora o errar e confessar e se dobrar e pedir perdão, como o profeta Natan que apontou para Davi, ele pequei contra o Senhor na hora, na sequência, ele terminou de falar pequei contra o Senhor. Então Deus já falou, não, a espada não vai se apartar da tua casa, mas você não vai morrer, né? Foi passado de ti a morte. E Samuel que disse para Saul o porquê que Deus queria que ele matasse tudo, inclusive Agag, que é o rei, né? O cabeça, o que ordenou a perseguição ao povo. Primeiro, porque ele tinha já lançado a espada sobre o povo, tinha maltratado o povo, tinha escravizado, tinha matado, tinha feito uma série de barbárie no povo. E que também Deus viu o futuro, né? Justamente o ataque futuro no povo de Israel, porque Agag não ia deixar o povo sossegado. E aqui diz quando o profeta chegou, irmãos, e Deus não aceita qualquer holocausto, Deus não aceita qualquer oferta, tem que ser uma oferta específica, né? E diz aqui que quando ele chegou aqui, ele escutou o bramido dos animais diferente. Samuel, na palavra que diz que o bramido era diferente. Quando Samuel chegou no arraial, ele falou assim, mas que bramido é esse? O que é isso? No meio dos animais tinha um bramido diferente. Então quer dizer, até os animais Deus tinha rejeitado ali naquela situação. Deus falou, não quero nada dos amaleques, porque é tudo maldição. Deus ele queria extirpar tudo dos amalequitas da face da terra, né? Cerimônias religiosas, rituais vazios, a menos que apresentados com atitude de amor e de obediência, né? Deus não aceita qualquer sacrifício, irmão. Tem que ser mais obediência do que sacrifício, mas se você for ofertar a Deus, tem que ofertar de todo o coração, como Caim e Abel e Caim. Eles dois ofertaram, só que tinha a forma de ofertar correta. Abel ofertou a oferta correta. Caim ofertou algo que não estava na lei. Ele trouxe frutas, não é isso? E ali Deus lhe rejeitou por isso. Porque Deus ele falou, foi falado sobre o que, no domingo aqui foi falado sobre as formas de oferta, né? Na parte para todo o povo. E ali você vê que não tem fruta. Ali tem os bois, tem os menores, a pombinha, o passarinho, e tem a flor de farinha também, que a gente até brincou no final ali. Então, tem a flor de farinha também. Então, até isso, Deus ele estipulou, ele colocou de que forma que teria que ser feito. Da mesma forma é nós, irmãos. Nós sabemos como o Senhor quer receber a minha oferta e a sua oferta, irmão. A nossa oferta alçada. Cada um diz a palavra que tem que examinar a si mesmo, irmão. Eu não posso examinar você, Claudinho, e nem o Claudinho me examinar. Lógico, a gente pode ajudar o irmão em certas circunstâncias, desde que a gente venha a ser acionado para ser ajudado, né? Mas eu chegar em você, Claudinho, e falar, Claudinho, isso por isso, jamais eu posso fazer assim. Por quê? Porque você tem que examinar a sua vida, o meu irmão aqui, José Carlos, os meus outros irmãos, minhas irmãs, cada um tem que examinar a si mesmo, para quando chegarmos aqui, porque ultimamente nos cultos, irmãos,
eu também me incluo, tá? Não estou me tirando fora dessa situação. A gente, quando a gente vem para o culto, eu vim para pedir, eu vim para clamar, não, eu tenho que vir para ofertar. Irmão, nós temos que vir para ofertar o melhor de nós, irmãos. Aleluia. O melhor de nós, porque eu creio que se a gente é obediente e vem na posição de um ofertante a Deus aqui, Deus ele se agrada lá em cima e as bênçãos de Deus vai nos acompanhar, como diz a palavra. A bênção de Deus nos acompanha diariamente em tudo, né? A gente vai precisar correr atrás das bênçãos. Eu digo material, eu digo familiar, eu digo espiritual também, porque ministerial e toda a sequência das bênçãos, né? Espiritual, material, familiar e toda. E Deus tem reservado para cada um de nós, irmãos. Diz lá, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9:12. Tá? Então, aqui também Davi no Salmo 40 diz lá, 46, Davi disse, sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Cria que Deus cuidava dele e desde a forma constante no serviço da obra de Deus em sujeição. Salmos 40:17 também. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Saul, ele teve a oportunidade, 1 e 2. Mesmo errando a primeira vez, Deus deu uma oportunidade. Rejeitou o reinado dele, porém Deus deu uma oportunidade para ele poder seguir. E ele passou por cima 2 vezes no mesmo erro, na mesma situação. Então que nós possamos, irmão, pegar um pouco desse ensinamento que eu estou conseguindo trazer em partes, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para ensinamento, mas Deus está me capacitando um pouquinho. Diz assim que ouvi essas palavras que levanto com uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Amós 5:1. Se a gente se dobrar perante a Deus com voz de lamentação, como foi falado aqui, em todas as causas, principalmente, vamos supor, na causa familiar, na causa do nosso país, na causa de um trabalho, em qualquer situação, a Coreia do Sul, ela se levantou num contexto de todos adorarem a Deus e buscarem a Deus e orarem a Deus pela nação. A Coreia do Sul não era um país como é hoje, um país assim, tão abençoado quanto está lá hoje. Aí a Coreia, ela começou a clamar, buscar pela pátria, pela família, por todos, não só pela igreja, mas pela pátria. A igreja, ela na terra é inserida justamente para isso, para fazer a diferença. E aí tudo aquilo que vem acontecendo naquele país de bênção é através da bênção do Senhor pelo clamor da igreja. Então aqui diz, ouvi a palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Aqui também sobre Amós também 5:12. Pois sei que são muitas as vossas transgressões, e grave os vossos pecados. Afligi o justo, aceitais peitas, e na porta negais o direito dos necessitados. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como diz aí, Amós 5:14 também. Então, irmãos, por mais dificuldade que a gente possa estar enfrentando em qualquer área de nossas vidas, irmão, na nossa família, se a gente buscar mesmo clamar ao Senhor em todo tempo e fora de tempo, né? Porque é tempo e fora de tempo, eu creio que o Senhor sempre vai dar uma estratégia para que a gente possa sobressair sobre essa dificuldade, né? Eu creio que no primeiro erro que eu li aqui
de Saul no capítulo 13, quando o profeta colocou o dedo nele e falou que ele tinha errado, eu creio que se ele fosse humilde o bastante, se humilhasse, né, que o irmão já falou sobre isso, Deus ele teria dado uma direção bem diferente na vida dele, e ele tinha ouvido o que o Senhor realmente falou aqui no capítulo 15. Porque quando a gente não ouve as palavras e não põe em prática, o nosso ouvido fica gravado. A palavra é dita, a gente ouve, mas não põe em prática. Agrava nossos ouvidos. A falta de comunhão com Deus. Quer dizer, tem muita gente no nosso meio, irmão, que está padecendo sérias situações porque o ouvido ficou agravado devido à falta de comunhão com Deus, né? Também Jeremias aqui, se eu vou ler o 19 e o 20 do capítulo 6. Ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras. Rejeito a minha lei, para que, pois, me venha o incenso a Sabá e o melhor cana aromática das terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem são suaves os vossos sacrifícios. O irmão sabe que Jeremias foi levantado também numa situação de apontar o pecado da nação. E Deus falou que o que eles estavam praticando de oferta ali não estava subindo para o céu, né? Diz aqui que os vossos holocaustos não me agradam, nem são suaves os vossos sacrifícios. Então, irmãos, para mim, para todos nós, ofertarmos, primeiramente, a gente tem que estar com o altar arrumado diante de Deus, né, irmãos? Bem arrumadinho. Para continuar aqui, o Amós também 5, 21 a 27. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exaltarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim, ó estépito, dos teus cânticos, porque não ouvirei as molédias das tuas violas. Corra, porém, o juízo com as águas e a justiça com o ribeiro impetuoso. Oferece-me vossos sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda do vosso Moloque e a estátua das vossas imagens e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmo, porquanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. E Deus, aqui com Saul, através de Samuel, Deus também não queria somente preservar o povo contra a guerra dos amalequitas. Deus também não queria que as práticas que os amalequitas ali estavam fazendo de adorar outros deuses contaminasse o povo de Deus. Deus ele tem essa preocupação aqui com o povo de Israel, de que esse convívio com os amalequitas, essa junção, mesmo que sequestrado ou mesmo que cativo que seja, iria contaminar o povo com outras práticas de adoração a deuses de D minúsculo, né? Deuses estranhos. Então Deus ele tem uma preocupação tanto quanto a vida do povo, mas também a parte espiritual do povo. Deus está falando muito comigo assim, no estudo que você está fazendo, porque existem duas linhas que nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós acabamos andando nas duas, ou talvez até uma delas. Existe a questão de uma linha ortodoxa, né? Que aquilo tem que ser tudo certinho, tem que ser daquele jeito, eu tenho que subir pelas escadas assim, e a minha postura tem que ser assim dentro da igreja, né?
linha do voluntariado, né? O obedecer, ele é muito mais voluntário do que propriamente o ritual do sacrifício. Os pagãos sacrificavam, o povo de Deus também sacrificavam, né? Chegou um ponto que Deus falou assim: oh, peraí, eu não estou, esse seu sacrifício eu não aceito mais, porque já não é mais de forma espontânea, né? Da forma ritualística mesmo, tem que ser assim, enfim. Então eu acho assim, eu acho que Deus requer de nós mais o ato voluntário. É obedecer, não vou obedecer porque o meu pastor está perto de mim, ou porque eu estou no seio da igreja, ou porque o irmão que serve a Deus comigo na minha igreja é meu vizinho. Não, eu vou obedecer porque eu amo a Deus, porque eu temo a Deus e porque eu quero dar a minha obediência de forma espontânea, não como um sacrifício. Então eu creio sim que Deus está nos ensinando dessa forma hoje, pelo menos comigo. Assim. Então, bem colocado pelo meu irmão Claudinho aqui, para o nosso irmão, é o voluntariado de obedecer, isso mesmo, irmão. Porque obedecer por obrigação é uma coisa maquinária, é uma coisa não verdadeira, né? Porque eu posso obedecer aqui, como você falou, mas lá no meu trabalho, onde eu vou lá na Zona Sul, ou lá na Zona Leste, ou onde eu estou longe da vista das pessoas a qual eu sou obrigado a obedecer, lá eu não sou obrigado a obedecer. Mas a gente serve a um Deus a qual tem olhos em todos os lugares aonde nós caminhamos, né? Então, não adianta eu querer fazer um factoide de obediência aqui, para poder aparecer bem, e lá longe a qual os olhos dos irmãos não chegam, eu não obedecer, né? Então a gente tem que obedecer mesmo a Deus. Pode falar. O desejo de Saul, eu estava pensando aqui, né? O desejo de Saul, né? Porque Deus queria que Saul obedecesse, né? Então a gente percebe que não estava no coração dele obedecer, mas ele estava mais preocupado com o reinado dele, né? Quando Davi falhou mais que Saul, mas o alvo de Davi era o coração de Deus, era agradar a Deus. Porque quando ele pegou contra Deus, ele não se preocupou com o reinado, ele se preocupou como ele se humilha diante de Deus. É verdade. Porque ele percebeu que feriu o coração de Deus. É verdade. Ao contrário de Saul. Saul queria um reinado, ele matou o sacerdote, perseguiu Davi, fez mudança. Para quê? Para não perder o reinado. Ele não estava preocupado com a vontade de Deus. Era a glória, era o poder. Infelizmente a gente vê muito hoje. Infelizmente. Né? A gente fala com tristeza porque é verdade. Eles estão procurando a postura, a posição, o status, não a vontade de Deus. Não estão interessados na vontade de Deus. Quer saber que projeção. Você vê que Davi pecou feio contra Deus, deu uma escorregada feia, não perdeu o reinado e não perdeu a comunhão com Deus. O outro buscou a sua própria vontade, perdeu o reinado e se afastou de Deus. Foi rejeitado por Deus. Deus vê a intenção do coração. Eu não estou dizendo que cair, mas Deus vê o desejo de estar à vontade, de fazer a vontade de Deus. Eu acho que isso aí tem muito peso. Assim. Tem muito peso, né? É algo que é interessante nisso, é que Davi, quando ele pecou, ele falou, Deus mandou ele escolher, né? 3 meses na mão dos inimigos, me ajudem agora. 3 meses na mão dos inimigos. Isso. 3 dias. 3 dias na mão. Não, 3 dias anos de de fome. 3 3 dias de meses pé. na mão dos inimigos e 3 dias na mão de Deus. E ele escolhe 3 dias nas mãos de Deus. Só que antes de acabar os 3 dias, ele fala: Senhor, não faz isso com o povo. O erro foi meu. Eu que mandei contar o povo. E Saul, a gente vê aqui que ele fala: ó Senhor, eu fiquei com medo do povo, que o povo estava com opinião, por isso eu deixei ele vivo, né? Então a gente vê que diferente de Davi, que pegou a culpa para si, que assumiu a culpa, Saul, ele fez o quê? Ele quis jogar para cima do povo, sendo que ele era o líder. Então a gente vê aí a diferença entre os dois, né? Como o irmão falou, Davi, ele se coloca diante de Deus, falando que a culpa é minha, assumindo o erro, e Saul não, Saul fala lá e joga para o povo: ó, eu fiz porque o povo estava querendo, né? Tremendo. A mesma coisa aconteceu com Arão, quando Moisés subiu ao monte, que ele foi lá e fez o bezerro de ouro. O que ele fez? O povo veio, ficou enchendo minha cabeça, eu fui lá e fiz o bezerro. Ou seja,
A culpa que é sua. Não põe ela em outra pessoa. Repasse, né? Não repassa. Assuma diante de Deus. Porque Deus, Ele é Pai e Ele perdoa. Verdade. Interessante aí também que a voz do povo não é a voz de Deus. Nesse caso, não. Nessa circunstância, não. Morreu esse ditado, né, irmão? Morreu ditado aí. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo Olha é a voz de o Deus. povo, né, velho? Ô, Cris, o que o Gilmar falou aí é o seguinte: a primeira condenação, a única condenação que Deus deu para Saul foi a perda do reino. Foi. Ele falou: você vai perder o reinado. Foi. Então é assim, Rejeitou Deus ele, sabia, Deus sabia o que esse camarada tinha dentro do coração, e você no final você não acabou lendo esse pedaço aqui, ó. Desobedecida, tal. Porque a rebelião, É e como aí o que o pecado. Cláudio falou, não foi por vontade própria, ele estava querendo mesmo se rebelar. Ele não queria fazer e ele se rebelou. E aí fala, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e aí ele coloca uma palavra mais forte, e a obstinação. Ele Continuar, queria se rebelar e continuar a ficar se rebelando. Perfiar, né? Continuar. E foi por causa disso que o povo que foi pedido para que fosse matado tinha que ter morrido. Tinha que ter morrido, os malequitas. Os amalequitas iam morrer por causa disso. E ele fez igualzinho os amalequitas estavam fazendo. Da mesma forma. Infelizmente, né, irmão? Então a gente. Deus se rebelou, ele queria continuar se rebelando. Então obedecer é melhor que sacrificar, irmão. Verdade. Deus requer o coração sincero diante dele e não só adoração, né? Ele tem a adoração de um coração sincero, né? O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado, contrito, não desprezará a Deus. Salmo 51, 17, que o irmão citou agora, o Salmo 51, justamente pela, né, Davi ali ter pedido perdão a Deus, né? Aqui, Miqueias 6, do 6 ao 8, diz assim: com que apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de milhares de ribeiros de azeite? Darei ao meu primogênito pela minha transgressão, ou fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o Senhor requer de ti, senão que pratiqueis a justiça, ame a obediência e ande humildemente com teu Deus. Então Deus aqui diz, a própria pergunta aqui, né, em Miqueias diz lá, o Senhor requer de ti, senão pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. Então aqui já diz a palavra, a pergunta já é a própria resposta. A gente tem que andar com humildade, irmãos, em todas as situações, justamente para sempre se dobrar diante dos conselhos do Senhor. Só alcançaremos perdão e benefícios, bem como as bênçãos de Deus, se colocarmos o nosso coração na lei do Senhor, justamente para jamais pecar contra o Senhor. Nós temos que guardar a lei do Senhor, né, no nosso coração. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles, Hebreus 10, 16, 17. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Hebreus 10, 16, 17. Então, irmãos, é isso que Deus tem para nós, irmãos. Vou finalizar aqui. Ele
tem sempre perdão para nós, irmão, desde que a gente se dobre diante dele. Aqui diz assim, Isaías 1, 10 e 19. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos altos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei e fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então, argumei, dizei o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, esses se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como branca lã, se quiserdes, e obedecerdes, e comereis comereis o bem dessa terra. Então, irmão, não tem pecado escarlate que o Senhor não possa tornar branco, irmão. Não tem problema que na nossa vida não tem erro, como esse erro aqui que a gente olhando poderia ser perdoado, mas ele teve chance e não obedeceu, né? Justamente por esse pecado da rebelião que nosso irmão Douglas leu, irmãos. Então, está finalizando o horário, que nós possamos pegar os ensinamentos que foi falado nessa noite de hoje, e que a gente possa entender que dentro da nossa família, dentro do nosso âmbito da igreja, né, nossa família, que eu digo a nossa família cristã, não tem pecado que possa ser limpo, não tem erro que não possa ser encoberto, né, pelo sangue carmesim do Senhor, né? Porque o Senhor, ele vem, como foi falado sobre também no tabernáculo, sobre o revestimento da madeira, né? Foi bonito demais o domingo, né? Eu relembrei algumas coisas que eu tinha estudado, já passou um tempinho, a gente vai esquecendo, né? E o bronze, né, que foi falado que cobria a madeira do holocausto ali, do lugar onde que fazia o holocausto, né? É justamente para cobrir a imperfeição, né, dos nós da madeira, né? Então, é justamente tudo que foi falado aqui, o Senhor, ele tem esse poder de ser, né, essa base para nós, né, para encobrir todos os nossos erros e que a gente possa caminhar de cabeça erguida na presença de Deus, né, irmãos? E Saul, ele teve essa oportunidade e rejeitou. Então, que a gente não venha porfiar no erro, né, como diz aqui, né, no erro de feitiçaria, porque quando a gente insiste no erro, Deus, ele rejeita. Então, que nessa noite a gente possa refletir, cada um de nós a si mesmo, né? Eu a mim, cada um a si, e que Deus, pela misericórdia infinita dele, nos limpe, nos coloque de pé, nos encubra com o bronze santo do céu, porque a minha madeira eu sei que é cheia de nó, né? Como foi dita, tem muito nó e é nó duro, né? Então a gente não pode deixar de descobrir o bronze do Senhor na nossa vida, ou o ouro, né? Porque ele também é ouro fino, refinado, né? E assim eu agradeço a oportunidade.